Paz e graça, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, eu preparei este testemunho para contar o que Deus fez na minha vida. Não exatamente o que eu fiz na vida, mas o que Deus fez na minha vida. São coisas incríveis, coisas maravilhosas. Deus tem um poder tão grande, mas tão grande, e Ele fala com cada um pessoalmente. É só você abrir o coração para Ele e Ele fala contigo. No mundo, as pessoas andam de um lugar para outro, como se não tivesse um horizonte. Mas eu creio que Deus coloca pessoas na vida, na minha, na sua, na vida de qualquer pessoa que se dispõe a fazer o que Ele manda. Então as pessoas que Ele designa entram na tua vida sem nem você imaginar, sem você perceber. E essa pessoa entra na tua vida para te abençoar de uma forma ou de outra. É como se fosse um elo de ligação que as pessoas têm umas com as outras. Então existe essa ligação, mesmo sem elas se conhecerem entre si, mas Deus sabe os propósitos que Ele tem na vida de cada um. Então Ele faz essa aproximação e essa separação, entendeu? Ele aproxima as pessoas de acordo com o seu propósito, de acordo com o que Ele quer para a vida de cada um. Ele fez isso comigo, juntou pessoas, aproximou pessoas de mim, separou as pessoas, tudo para abençoar a minha vida e abençoar as outras pessoas que também passaram por minha vida. Deus tem esse poder. Incrível, né? E você nem percebe que Ele está fazendo isso, mas Ele está fazendo caladinho, no cantinho dele lá. Ele está fazendo, falando com um, falando com o outro, só para abençoar você. E a mim também. Pois Ele me abençoou muito. E o meu testemunho fala um pouco disso, meu irmão. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês. E esta pergunta também é dirigida a mim. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte: como estará o teu coração naquele dia que o Senhor tratará contigo? E as tuas mãos estarão fortes? Na palavra de Deus está escrito: Ele falou, Ele mesmo falou e Ele fará. Irmãos, eu fiz aqui uma versão do céu, mas numa visão humana. É uma visão humana. Lógico que a Cidade Santa não é desse jeito. Porque o que Deus fez para cada um de nós, para mim e para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Ele preparou para mim e para você. E a receita é tão simples para ter acesso a essa cidade, a cidade de ouro. É simples demais. E no meu testemunho, essas joias que Deus preparou estão contidas no meu testemunho. Elas estarão também aqui, ó. Joia 1, joia 2, joia 3, joia 4 e joia 5. Aqui tem receitas para que eu e você tenhamos acesso à Cidade Santa. Então, meu irmão, continue com o testemunho, que ao longo dele você vai entender o que eu estou falando agora. Fique na paz, que Deus abençoe cada um. João Pessoa, 1976. Vivendo em um lar de procedência católica, nesta época o Ricardo ainda não conhecia Jesus Cristo.
Ainda muito jovem, com apenas 16 anos, conheceu sua futura esposa, a Gislaine. Os dois se conheceram na Escola Técnica Federal da Paraíba. Depois de 4 anos casaram-se. Recém-casados foram morar no bairro dos Estados. O Ricardo trabalhava muito, para manter a casa e sua família, como também a prostituição. Bebida nunca foi problema, pois bebia muito pouco em relação aos amigos de noitadas. Mas em contrapartida, o cigarro era o amigo e companheiro de todos os momentos, tudo era regado a cigarro. Enquanto todos dormiam, o cigarro era o seu companheiro nas longas madrugadas de trabalho. Além dos trabalhos que o Ricardo fazia rotineiramente para compor a sua renda, ele era funcionário público locado na Secretaria de Educação. Na função de projetista, muitos dos projetos de muitas escolas do estado passaram por suas mãos. Ele gostava muito quando viajava para inspecionar as obras, pois as diárias que recebia eram um alívio para o seu bolso. No ano de 1982, o computador ainda não estava disseminado entre as pessoas. O Ricardo comprou um computador que o ajudou muito no aprendizado de computação gráfica. Chegou a desenvolver um programa para a fabricação de calçados. Gostava muito de informática, comprava todas as quartas o jornal A Folha de São Paulo só para ler o caderno de informática. Em um destes jornais, se deparou com um anúncio. A Folha de São Paulo está selecionando currículos de profissionais interessados em trabalhar como infografista design gráfico. O candidato deve ter amplo conhecimento da língua portuguesa, conhecimento de inglês ou outra língua para leitura e conversação, sólida formação universitária e cultural, experiência em jornalismo diário. É necessário o domínio do manual da redação da Folha. O processo de seleção inclui teste escrito e entrevista. Irmãos, quando eu vi aquele anúncio, eu pensei comigo mesmo, será que eu deveria enviar esse currículo? Será que eu teria alguma chance lá no meio daquele povo de São Paulo? Deixa isso pra lá, tá vendo que isso aí não vai dar em nada. Então eu fui para casa, chegando em casa eu fui fazer as minhas coisas e uma vozinha falando, manda o currículo, manda o currículo, manda o currículo. Eu preparei o currículo e mandei. O telegrama foi entregue na quinta-feira. O Ricardo teria que estar em São Paulo exatamente na segunda-feira de 7h30. Não tinha tempo a perder, pois a viagem seria de ônibus. Cheguei em São Paulo aproximadamente 6h30 da manhã. Fiquei muito apreensivo. A cidade é muito grande. Nunca tinha visto uma coisa daquela. Muitos prédios. Realmente é uma selva de concreto. Pedi informações de como chegar até o prédio da Folha de São Paulo. Peguei o metrô e me dirigi até uma estação próxima do prédio. Chegando lá, já vi uma fila muito grande. Pedi informações se aquela fila era para a seleção e entrevista das pessoas que os currículos haviam sido selecionados. E entrei na fila e fiquei aguardando a minha vez.
Naquela fila, meus irmãos, eu fiquei ansiosamente esperando aproximadamente 1 hora. Chegou a minha vez e me convidaram para entrar na sala. Eu entrei, havia 4 pessoas e começaram a fazer as perguntas. Me perguntaram muita coisa a respeito do meu trabalho, o que eu fazia aqui em João Pessoa, como é que era, se eu gostava da cidade, se eu estava disposto, se eu fosse selecionado a vir de vez para São Paulo. Perguntaram muita coisa. Eu, sabendo das minhas limitações, a minha dicção não é muito boa, e eu me limitei a responder o essencial. As minhas respostas eram curtas e precisas, muito sintéticas. Quando acabou a reunião, eles pediram para aguardar em outra sala. Eu aguardei. Depois de um tempo eles voltaram e perguntaram se eu estava disposto a fazer ali mesmo, naquele momento, um teste prático. Aí eu, só se for agora. Aí eles me levaram para a redação do jornal. Quando eu entrei naquela redação, uma coisa muito grande. Vocês vão ver em algumas imagens que eu vou mostrar aqui. É muito grande uma redação de jornal, de grande porte. Fiz o teste e fui aprovado. Depois de tudo resolvido, o Ricardo arrumou as malas e foi morar definitivamente em São Paulo. Passaram-se 3 meses e toda a sua família já estavam instalada naquela cidade, onde muitas coisas iriam acontecer. Passando na frente de uma igreja, a Gislaine escutou uma melodia celestial que ecoava com muita força aos seus ouvidos. Aquele momento sublime a fez entrar naquela igreja. Foi através daquele louvor que se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Pronto, a partir de então, a Gislaine, já convertida, recém-convertida, ela começou a me perseguir e pedindo com que eu fosse à igreja, que me entregasse a Deus, tal. Foi esse tempo todo ela fazendo isso, esse serviço que o Senhor Deus ordenou a ela fazer. Só que eu não estava nem aí. Ela pedia para ir para a igreja, tal, vamos. E eu, na verdade, eu não estava nem aí para a igreja. Comecei até uns dias a levar ela na igreja. Levei muitas vezes ela na igreja, levava, ia buscar. Mas nunca queria compromisso nenhum. Eu aqui e a igreja lá. Nessas idas e vindas, de levando a Gislaine na igreja e indo buscar, uma vez eu parei meu carro em frente à igreja, fiquei esperando ela lá fora. E eu tive a vontade de falar com Deus naquele dia dentro do carro. Pedi a Ele que eu não conseguia fazer uma coisa, mas que se Ele fosse o Deus que todos falavam, Ele faria com que eu deixasse de fumar. Só isso. Pronto, naquele dia mesmo eu já não fumei mais, no outro dia também não, no outro também não, uma semana depois não, um mês depois não, e até hoje eu não fumo, já faz mais de 20 anos. Surgiu um edema no pescoço do filho do Ricardo muito estranho, um líquido denso cristalino, como água saía daquele edema, e aquilo começou a crescer de maneira tal que seus pais ficaram muito preocupados. Levaram o rapaz ao médico, foi feita uma bateria de exames, e os médicos acharam por bem fazer uma cirurgia. Foi feita a primeira cirurgia, fomos para casa. Depois de um mês aquilo começou a crescer outra vez,
Voltamos mais uma vez ao médico. Mais uma vez o filho do Ricardo volta ao médico e passa por outra cirurgia. A primeira, os médicos rasparam profundamente o setor afetado para conter o avanço da enfermidade. Mas infelizmente aquele mal voltou, e voltou de maneira feroz, e mais uma vez voltamos ao médico. Aquilo estava parecendo replay, mas não era, aquilo era real. Pois bem, meus amigos e irmãos, diante dessa situação, nós levamos outra vez o nosso filho ao médico. Chegando lá, o médico falou que não havia como fazer outra cirurgia, que a medicina não tinha como fazer outra cirurgia. E eu olhei para a cara da minha esposa, semblante triste, de tristeza, e eu fiquei sem ação. E agora, o que fazer? Mas me lembrei daquele dia que Deus fez com que eu deixasse de fumar. E eu, com convicção, prometi para o meu filho: você vai ser curado hoje. Ora, quem sou eu para falar uma coisa dessa? Dizer que meu filho seria curado naquele dia. Mas a minha fé foi tão grande que eu, como desesperado, fui bater na Igreja Universal. Ele, eu e minha esposa. Chegando lá, havia o culto dos 70 pastores. E nós entramos debaixo daquele manto, um manto enorme. Pessoas segurando o manto, e nós passamos por baixo do manto. Quando chegamos no final do manto, nós sentamos na cadeira e ficamos ali aguardando a provisão divina. Pois bem, e a provisão veio. Simplesmente ela veio. Simplesmente aquilo lá estourou como se fosse mágica. Estourou, pá! E caiu aquela coisa no chão, melou ele todo aqui na camisa. Está minha esposa aí que não deixa mentir. É uma coisa incrível. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Diante de todos os acontecimentos, o Ricardo começou a escutar um pouco o que sua esposa Gislaine pedia, e começou a ir na igreja com mais frequência. Chegou até se batizar, mas o compromisso fiel com Deus, ele ainda não tinha. Meus irmãos, Deus quando te chama, e Ele tem algo na tua vida, e você parece que não escuta o que Ele está te falando, Ele vem de maneira surpreendente e te chacoalha, te sacode para que você acorde. Se mesmo assim você não acordar, Ele usa todos os seus artifícios para fazer com que você desperte. Ele fez isso comigo. Deus usou indiretamente o meu filho para falar comigo. O meu filho, muito gordo, 130 quilos, já estava com dificuldade de andar. Levamos ele ao médico. O médico falou que ele precisava fazer uma cirurgia bariátrica. Essa cirurgia, eles cortam, diminuem o estômago e colocam um anel de silicone no esôfago, na passagem do alimento para o estômago, para fazer com que a pessoa não coma muito. Pois bem, a cirurgia foi feita, costuraram ele e mandou para casa. Em casa, na recuperação, ele já estava ficando magro, já estava se recuperando, já estava, tudo tranquilo. Só que os alimentos que ele comia passava muito pouco pelo anel. E chegou um momento que ele começou a vomitar. O alimento não passava mais. Começou a vomitar. Só passava líquido com muita dificuldade. Levamos ao médico outra vez. E eles puseram um balão inflável dentro do esôfago para fazer com que abrisse aquele balão e o anel abrisse também junto. Só que não deu certo. Tiveram que cortar outra vez em cima do primeiro corte. Abriram, tiraram o anel, rasparam toda aquela carne
que estava em volta do anel, que é a carne que o organismo, por defesa do organismo, ele já cobre aquele anel ali, mas tiveram que cortar toda aquela carne do anel, e nesse corte de carne, tirando a raspagem, cortaram também a parede do estômago, ficou muito fina a parede do estômago. Costuraram de novo e mandou para casa. Fomos para casa, recuperação em casa. Meu filho já estava muito magro, debilitado. Já estava uma caveira, o que ele realmente queria. Estava querendo ser magro, então ficou magro. Realmente estava magro. Debilitadíssimo. Um dia nós estávamos conversando, meu filho tomando água, e de repente começou a sair água por aqui por fora. A água que estava entrando na boca estava saindo pela corte da cirurgia. Eu olhei aquilo e fiquei espantado. Aí, hospital. Chegamos no hospital, a terceira cirurgia. Só que o médico nos alertou para o pior. Falou, olha, ele tem pouca chance de sobreviver. O estado dele está muito precário. Os componentes que ele precisa para ficar em pé não existem no seu organismo. Então, é muito complicada a cirurgia. Mas vamos fazer. Cortaram de novo, a terceira cirurgia, em cima do segundo corte. Abriram. Fizeram as costuras lá do estômago. Fecharam. Meu filho, graças a Deus, não morreu. Sofreu bastante, comeu por uma sonda que eles colocam aqui, entendeu? Passou um tempão se recuperando, mas para honra e glória de Deus, ele se recuperou e está aí para contar a história. Sobrou apenas as cicatrizes, tem assim, 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 parece um Zé do Zorro. E Deus continuava a fazer na vida do Ricardo. A sua esposa, orientada por Deus, continuava com os pedidos que ele se entregasse completamente a Deus. Por outro lado, Ricardo sabia do poder de Deus, confiava nele, mas do seu jeito, parecia aquele morno que Deus fala na sua palavra, lá em Apocalipse 13:16. Eu trabalhava na editoria de arte do jornal e fazia infográficos. Infográfico é um conjunto de elementos, como tabelas, textos, desenhos, fotografias, gráficos. Com esses elementos, o leitor não precisa ler a matéria propriamente dita para entender os fatos. Houve um corte de pessoal na Folha de São Paulo. E o Ricardo Falcão estava também nesta lista. Ele foi demitido. Mas por outro lado adquiriu muita experiência em relação à computação gráfica. Nesta época poucos eram pioneiros neste tipo de serviço no Brasil. Só a editora Abril possuía os computadores Macintosh. Como o povo judeu no deserto, só clamava a Deus nos momentos de aflição, comigo não foi diferente. E Deus fazia exatamente como ele havia previsto na sua palavra. Leiam Isaías 48:7. E agora, nessa nova condição de desempregado, pensei comigo mesmo, agora não tem jeito, estou frito. Mas Deus é Deus. Mesmo você sendo infiel, Ele continua sendo fiel a você. E fui para casa. Passei um mês de férias. Quando acabou esse período, coloquei o currículo embaixo do braço e fui bater no concorrente da Folha de São Paulo, o jornal O Estado de São Paulo, o maior jornal do país. Cheguei lá, fui falar com o editor de arte. Para minha surpresa, ele falou, olha, eu já conheço o teu trabalho. Tem uma vaga aqui, se você quiser, começa agora mesmo. Deus é demais. Então, eu comecei naquele mesmo dia. E para você ter uma ideia, eu ganhava X na folha. Fui ganhando 3x. Glória a Deus. Naquele jornal, o Ricardo trabalhou por mais de 15 anos, muitas águas rolaram sob a ponte.
O Ricardo criou uma nova modalidade de crente. Crente São Paulo. Enquanto estava em São Paulo era crente obediente, mas quando voltava para Paraíba, sua terra, o negócio descambava e virava o crente sem vergonha. Durante muito tempo trabalhando no jornal, fiquei com problema no ombro. Eles me afastaram do jornal. Fazia experiências de 4 em 4 meses, depois passou para 6 em 6 meses. Depois eles me deram 2 anos de afastamento e nesse período eu vim para João Pessoa. O Giscar, filho do Ricardo, conheceu Aline, uma jovem integrante da Igreja Paz e Vida de São Paulo. Casaram-se, conceberam uma filha chamada Gabriele. Quando o Ricardo voltou para João Pessoa afastado do jornal, trouxe toda a sua família, inclusive o Giscar e Aline, pois todos moravam em um mesmo apartamento. Lembra que o Ricardo falou no início do testemunho que Deus coloca pessoas na vida de outras pessoas para abençoá-las? Pois bem, a Aline foi uma destas pessoas na vida do Ricardo. Antes do convite para fazer o encontro de casais, Satanás já sabia que iria perder o Ricardo, e começou a jogar pesado com ele. O Ricardo queria mudar muito de vida, pois gostaria de uma nova vida na presença de Jesus. Ele tinha em mente todos os fatos que Deus havia feito acontecer em sua vida, e em meio às controvérsias dos seus pensamentos, um dia sentiu a necessidade de falar com Deus. Então ele foi sozinho até o mar, mais precisamente no busto de Tamandaré. Ali ele entrou no mar, e começou uma caminhada em direção ao Hotel Tambaú. E nesta caminhada, iniciou uma conversa com Deus. Falava que gostaria muito de entregar-se verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Mas os desejos da carne eram mais fortes. E a conversa com Deus continuou. Neste momento, como milagre, chegaram em sua volta alguns peixinhos. Eles o seguiram fazendo literalmente uma espécie de escolta. Satanás sabe que o homem tem o poder do livre-arbítrio dado por Deus. E usou das suas astúcias. Preparou uma emboscada infalível para o Ricardo. Quando o Ricardo chegou atrás do Hotel Tambaú, avistou em sua frente uma jovem. Ela simplesmente baixou a parte de baixo do biquíni e começou a urinar. Tudo isso aconteceu a poucos metros dos olhos do Ricardo. Neste momento os peixinhos já não estavam mais com ele. Conclusão: para os bons entendedores, tudo foi consumado ali mesmo. Então, o Leandro, esposo da Aline, me convidou para fazer o encontro de casais. No primeiro momento eu não pude fazer, mas no segundo convite que ele me fez, eu fiz. Realmente foi uma bênção, transformou completamente a minha vida. O meu modo de pensar, o meu modo de ver as coisas, de enxergar Deus, foi uma coisa muito boa. E através do Leandro, eu conheci o pai dele, o Eugênio, que hoje está coordenando essa sala de oração. E através do Eugênio, eu conheci um outro grupo de pessoas, que é o Ministério Exército de Deus. É um grupo ao qual eu faço parte hoje. Esse grupo ele sai fazendo serenatas nas casas das pessoas, levando a palavra de Deus, vai em igrejas, vai em encontro de casais, faz encontro de casais, faz encontro de jovens. É uma bênção esse grupo. Os 2 anos que a perícia do Instituto de Previdência Social havia concedido ao Ricardo, serviu para aproximá-lo mais de Deus. Mas havia uma decisão a ser tomada: continuar fazendo a obra de Deus aqui em João Pessoa, ou voltar ao trabalho em São Paulo. E agora eu fiquei num beco sem saída. O que fazer? Ficar em João Pessoa, fazendo a obra de Deus, ou voltar para o trabalho lá em São Paulo? Reuni a família e falei que tomaria essa decisão lá em São Paulo. E viajei. Chegando em São Paulo, não fui para o meu apartamento, fui para a casa de um amigo meu. E fui dormir lá. Isso foi no domingo. E na segunda-feira eu teria que tomar essa decisão. E eu não conseguia dormir nessa madrugada do domingo, não conseguia dormir.
E chegou o momento que eu me ajoelhei ali na cama, nos pés da cama, e eu falei com Deus: Deus, eu preciso que o Senhor venha falar de alguma forma para mim. Eu tenho que tomar uma decisão daqui a pouco. Está em jogo tudo, a minha família, tudo. A minha profissão, tudo está em jogo. Mas também o Senhor sabe que eu estou fazendo a sua obra lá em João Pessoa. E o Senhor tem que vir aqui de alguma forma falar comigo. Mandar alguém falar comigo, não sei. Mas eu preciso do Senhor. Em última instância é o Senhor. E eu fui dormir, tranquilo. E no outro dia, cedo da manhã, 7 horas aproximadamente, bateram na casa do meu amigo. E ele foi na frente, foi lá fora atender. E eu fiquei aqui me preparando para ir para o jornal tomar aquela decisão. Daqui a pouco meu amigo volta com essa revista aqui na mão. E ele jogou a revista para mim e eu peguei a revista no ar. E eu folhei a revista, lá na página 9 da revista estava escrito: que rumo sua vida está tomando? Logo mais abaixo: o que é mais importante para você? E mais abaixo tinha 10 questões, 10 perguntas. É mais importante para você a diversão, o seu emprego, a sua carreira, a sua saúde, a sua felicidade, a sua esposa, os seus pais, os seus filhos, uma boa casa, boas roupas e qualidades, ser o melhor em tudo que faz ou adorar a Deus? Diante disso aqui, eu me lembrei da oração que eu tinha feito, os pedidos que eu tinha feito a Deus na madrugada anterior, e tomei a decisão ali mesmo. Já fui direto para o jornal, já fui para o DP, Departamento Pessoal, e lá eu pedi a demissão. Quando a pessoa pede demissão, não tem direito a nada. Eu tive direito a tudo. Glória a Deus. E voltei para João Pessoa. Já em João Pessoa, o Ricardo continuou a fazer a obra de Deus. Também sabia que teria que empregar o dinheiro em algo importante, e decidiu construir uma casa. Outra decisão a ser tomada: onde construir a casa? Construir no Valentina de Figueiredo, claro, pois todos estão lá. O Ministério Exército de Deus, o Giscar, filho do Ricardo, a Aline, mãe da Gabriele, pois a Gabriele, neta do Ricardo, precisaria do apoio da sua mãe Aline, já que a mesma mora com o Ricardo e a avó Gislaine. Bom, depois de tudo resolvido, já aqui em João Pessoa, servindo a Deus, fazendo a obra dele, uma casa boa para morar, perto do nosso filho, perto da mãe da nossa neta, a Aline. Mas e o dinheiro? Como eu iria manter a família? Estava desempregado. Então nós fomos ao INSS e demos entrada em alguns papéis. Simplesmente o INSS me aposentou. Lembra do cigarro? Aquela facilidade que eu deixei de fumar? Do mesmo jeito aconteceu com a minha aposentadoria. Simplesmente ele me aposentou. E agora estou eu aqui, tendo a certeza que fui escolhido por Deus. Essa é a primeira joia. E a outra certeza é que eu faço o ídolo do Senhor. Esta é a segunda joia. Fazendo o ídolo do Senhor, eu também tenho outra certeza. A certeza que Ele vai prover tudo que eu precisar. Esta é outra joia. Ele proveu para mim, para manter minha família, com a aposentadoria.
E a outra certeza, é uma outra joia que ele me deu, que é a certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que eu vou entrar na cidade santa. Esta é a outra joia. Também tem outra certeza, que é o caminho da perdição. Se eu desobedecê-lo. E essa certeza é através de perguntas que ele te faz. Também é uma joia. Portanto, meus irmãos, está aqui todas as receitas que Deus preparou para cada um que se dispõe a segui-lo. Fique na paz, Deus abençoe e até a próxima vez. Muito obrigado.